Bem-vindos ao canal Calde Esportes, eu sou o Lucas Calde e a partir de agora eu vou te deixar muito bem informado com notícias de futebol, mas antes não esqueça de te inscrever no canal apertando esse botãozinho de inscreva-se logo aí embaixo e já deixa o sininho ativo também para ser notificado sempre que os vídeos forem saindo por aqui, belezinha? Simbora começar falando do Timão, falar de Corinthians que anunciou, né, que vai iniciar o Paulistão sem seus principais jogadores, a ideia é evitar lesões e preparar melhor a equipe para a disputa de até 83 jogos na temporada. Por que até 83, né? Se ele for avançando nas Copas, o total máximo de jogos que ele pode disputar na temporada é 83, realmente bem fora da curva nos padrões físicos mundiais, o que acontece aqui no futebol brasileiro, né? Salvo engano, as 19 equipes que mais atuaram no mundo em 2024 são brasileiras, tá? A comissão técnica do Timão dividiu o elenco em dois grupos, os atletas que terminaram 2024 com minutagem menor e os que apresentaram em melhores condições esse ano irão iniciar o estadual. Os demais irão receber mais tempo de jogo nas próximas semanas, um caminho totalmente comum. A gente viu aí no Campeonato Carioca, por exemplo, né, os quatro grandes sequer disputaram a primeira rodada com algum lampejo de um time titular, né? Alguns deles nem no Brasil estão, caso do Flamengo. Campeonato estadual que na teoria ainda não acabou, mas na prática a gente está vendo algo bem diferente, somente nas fases finais ali que tem mais clássico, final e etc, passa a ficar mais interessante, porém o início realmente não tem mais aquele apreço e aquele clamor popular que um dia já teve, né? A gente lembra de Paulistão alguns anos atrás aí com 20 clubes, era um turno de um campeonato brasileiro dentro de um estadual, jogo pra caramba, mas tinha uma visibilidade, uma atratividade no torneio muito maior. Ainda assim, o Paulistão, na minha opinião, é o principal por conta de ter mais equipes fortes, né? Tem mais equipes disputando a Série A e B do Brasileirão, o que consequentemente gera um campeonato mais interessante, mas na minha opinião deveria ser algo bem curto assim na fase de grupos e um mata-mata mais pegado para de fato ser mais atrativo tanto para o clube, tanto para a audiência e também para a competição. Vamos agora falar de Flamengo que sinalizou o interesse oficial aí no Jorginho, né? E topa oferecer um contrato de 3 anos, Jorginho, ítalo brasileiro. Trouxemos já na semana passada o assunto que ele teria sido oferecido ao Palmeiras e ele teria interesse de jogar no futebol brasileiro se fosse no Palmeiras ou no Flamengo por conta de toda a visibilidade que os dois clubes têm, estarão no Super Mundial, estão sempre brigando por títulos e coisas grandes no futebol brasileiro e o Jorginho manifestou interesse sim de jogar no Brasil desde que fosse em um desses dois clubes que nos últimos anos tem dominado com uma certa vantagem para os demais em questões de títulos, tá? O clube trabalha para convencer o meia de 33 anos da importância que ele teria no novo projeto rubro-negro. Felipe Luiz já conversou com Jorginho para reafirmar a relevância que ele teria no time. Houve inclusive uma videoconferência, ou seja, já se reuniram mesmo que online, né, entre Jorginho, Felipe Luiz e José Boto, novo diretor de futebol rubro-negro, e espera que o jogador consiga uma liberação sem custo junto ao Arsenal. E o clube inglês sinalizou, né, os Gunners, que topariam liberar o atleta caso ele recebesse uma boa oferta, ou seja, ajustes salariais aí e tentar essa liberação junto ao Arsenal, o que impede o Jorginho de vir para o Flamengo no momento, mas totalmente contornável se conseguir essa liberação junto ao Arsenal sem custos, né? Porque aí tu não paga transferência, tu dá esse bônus em luvas pro atleta, provavelmente um dos maiores, se não o maior salário do Brasil, caso o Jorginho feche para vir pro Fla. Jorginho campeão da Eurocopa com a seleção italiana, então mesmo que ele se destaque aqui no Brasil, salvo engano, depois de defender uma seleção em competição oficial, não vai poder defender a seleção brasileira, mas também 33 anos, ele vem realmente para ganhar notoriedade ainda maior no território nacional, né? Fez boa parte da carreira fora, né? Tanto que se naturalizou o italiano, vem para o Brasil para de fato aí conquistar algo maior e ser mais relevante em um dos seus países, vamos assim dizer, já que ele é ítalo brasileiro, beleza? Vamos ver se essa negociação vai andar ou não vai. Passa muito por essa liberação e a vontade também do atleta, né, de conseguir ir correr atrás dessa liberação junto ao Arsenal. Antes da gente seguir para as polêmicas do dia, podemos assim dizer, não esqueça de te inscrever no canal, dar essa moral, sua inscrição, dá um apoio absurdo pra gente continuar com esse conteúdo por aqui, beleza? Vamos falar agora do Galo. O diretor de futebol, Vitor, né, aquele mesmo ex-goleiro, deu uma entrevista coletiva para apresentar o treinador Cuca e falou da falta de lealdade do Zaratio na situação de renovar o seu contrato. O Zaratio que acabou vendido, né, pelo Galo junto ao Racing, voltou para o Racing. O Zaratio, vamos ver o que disse o Vitor. Tentamos por inúmeras vezes nos reunir com ou falar com o representante do Zaratio depois dessa conversa. Nunca nos respondeu, nunca nos enviou uma contraproposta. Algumas vezes falou que viria a Belo Horizonte
para discutir essa renovação, coisa que não aconteceu, inclusive falando que viria para São Paulo, depois viria a Belo Horizonte, foi a São Paulo, disse que por problemas pessoais voltaria para a Argentina, mas sabíamos que ele estava em Belo Horizonte. Então isso... realmente, aparentemente, se for real, fizeram de tudo para não renovar mesmo e deixar o contrato chegar nessa situação, porque caso, salvo engano, o Zarate tinha contrato até o fim do ano, então chegasse no meio do ano ele poderia sair de graça, o Galo optou por fazer a venda e ter algum retorno financeiro, né? Demonstrou uma falta de respeito, uma falta de lealdade, visto que a gente sempre tratou com muito carinho, muito respeito o atleta, dando todo o suporte profissional e até mesmo pessoal em algumas situações. Tínhamos marcado uma reunião com o atleta, aliás, com o representante do atleta no dia do jogo, na véspera do jogo do River, na semifinal. Marcamos a reunião no hotel que nós estávamos, ele não apareceu. Fizemos uma nova proposta, mandamos por e-mail, não respondeu. Não ligou. Entreguei a proposta na mão do Zaratio, não nos retornou. Então, eu estou falando isso só para ilustrar que todos os esforços foram feitos para que a gente pudesse renovar. E diante da falta de retorno, houve uma proposta do Racing, no qual eu já disse que nosso contrato que nos deixava fragilizado, né, porque tínhamos 50% só do atleta e ainda tínhamos que pagar um valor anual, caso ele atuasse. E foi uma maneira de ter uma recompensa financeira, né, já que o atleta não iria renovar. Então, entendemos que era o momento de fazer esse movimento. O atleta nem sequer se apresentou, então entendemos que era o momento da gente... Claramente, pelo que o Vitor disse, o Zarate não tinha a menor intenção de continuar no Galo para essa temporada. Voltou para o seu time de origem, para a sua cidade, vamos assim dizer, voltou para o Racing, onde foi o que ele se destacou, que fez com que o Galo fosse atrás dele para contratá-lo, né? Mas uma clara, realmente, falta de vontade, falta de interesse. Poderia pelo menos ter comunicado que não queria ficar e não ficar nessa enrolação toda que ficou. Enfim, vida que segue, o Zarate segue a vida dele, o Galo segue a vida dele. Para encerrar, vamos para a polêmica do dia, Leila Pereira e Dudu. A Leila Pereira estava presente numa coletiva ou numa apresentação do novo patrocínio Master do Verdão e cedeu entrevistas logo após e disse sobre a possível saída do Rony e a saída do Dudu. Vamos ver o que ela falou. Completamente diferente, tá? Nós fomos muito claros com o Rony, tá? Mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar em nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. Foi completamente... Ela disse que o ciclo do Rony encerrou, em outra fala, tá? Que o ciclo do Rony encerrou, mas se ele quer permanecer até o fim do contrato, que permaneça, mas no entendimento dela, no caso do Palmeiras, o ciclo do Rony no Palmeiras já se findou. Diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado, e aí vocês viram aquilo tudo que aconteceu. Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá... Por que prejuízo de milhões? No meio do ano passado ele seria comprado pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro compraria o Dudu junto ao Palmeiras, né? Pagaria ao Palmeiras para o Palmeiras liberar o Dudu. Como chegou ao fim do ano, o contrato terminou, o Dudu recebeu aí luvas do Cruzeiro e o Palmeiras acabou não recebendo exatamente nada por essa negociação, até porque não tinha negociação, nem encerrou o contrato, ele fez o contrato com outro clube. Lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano,
para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se não for, se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Enfim, essa foi a fala da Leila Pereira. O Dudu, obviamente, tomou conhecimento e foi à sua rede social e postou a seguinte imagem com o seguinte dizer, né? Com os seguintes dizeres. Bom, aqui está, tire a conclusão que quiser. Ele falou o seguinte, né? A mudança estava pesada que mandaram eu sair pela porta dos fundos. Aí tá a foto dele com todas as taças, premiações individuais que ele ganhou no Palmeiras, premiações também gerais do clube, né? E premiações individuais. A história não se apaga, senhora Leila Pereira, me esquece. E um xingamento aqui pra tu que entende, tu entendeu o que ele quis dizer, beleza? Enfim, esse foi todo o burburinho, esse foi o estopim, por isso gerou essa polêmica toda depois daquela entrevista da Leila que passamos aqui nesse vídeo. Show de bola? Bom, esse vídeo da Leila foi o estopim, foi o que gerou toda a polêmica desse dia. Vamos ver o desenrolar disso daqui pra frente, creio eu que vai morrer, deve gerar alguma outra repercussão e etc. Mas por isso todo mundo se falou de Dudu e Leila Pereira nesse último dia. Show de bola? Se tu tiver alguma opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários. Te inscreva no canal se ainda não é inscrito. Tamo junto demais, até a próxima. Valeu, falou e fui!